Jesus, ele veio para redimir o homem e veio conectar ele de novo com Deus. Eu já compartilhei outro dia num outro devocional essa questão, né, de que quando o homem pecou, né, Deus feriu a terra com maldição. Até ali as coisas não eram tão cansativas, tão suadas, né? A partir do pecado, a terra começou a produzir as coisas, produzir espinhos e abrolhos. Só que quando Jesus veio, ele veio redimir isso tudo, né? Ele não é que a gente não precisa trabalhar e nem ter esforço, mas que a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ela enriquece e não acrescenta dores. Jesus veio redimir toda a nossa vida, toda a nossa história, todas as questões da nossa vida, né? Mesmo que aconteceram coisas ruins e desagradáveis sobre a nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, ele vem e quer criar uma memória muito maior do que aquela que foi o nosso sofrimento, as coisas difíceis que aconteceram. Um exemplo na Bíblia, né? Se você vê lá quando o povo saiu escravo da terra do Egito, eles ficaram escravos 400 anos, né? Produzindo tijolos e tendo uma mão de obra escrava. E quando Deus libertou aquele povo, o que ele fez? Ele mandava maná todos os dias, ele abriu o mar vermelho. Quando eles chegaram em Jericó, mandaram trazer notícia, aquela terra, um cacho de uva, 2 pessoas tinham que carregar numa vara. O que Deus fazia? Ele estava trazendo à memória coisas tão grandiosas para que eles esquecessem aquelas coisas que foram desagradáveis. Deus, ele tem essa capacidade. Ele não apaga aquilo que já aconteceu, mas ele quer nos dar uma nova memória. Ele quer trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? Quando Jesus ele foi para a cruz, imagina, né? Os discípulos ficaram talvez com aquela imagem, né, dele sendo pregado, de tudo aquilo, né, o sofrimento dele. Mas depois ele apareceu aos discípulos, ele sentou, comeu com eles, deixou que eles colocassem a mão nas marcas, nas feridas dele. Então, Jesus não permitiu que eles ficassem com aquela imagem ruim e triste. Ele mostrou que ele tinha ressuscitado, né? E que havia uma vida gloriosa esperando por ele. Que tudo aquilo que ele fez tinha um propósito. E assim é na minha vida e na sua vida. Você tem que crer e você tem que declarar que tudo na sua vida pode ser redimido, né? Você tem que declarar as bênçãos de Deus, trazendo a vida de Deus sobre os seus recursos, trazendo a vida de Deus sobre as suas emoções, sobre o seu físico, né? Sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu produzo. Eu tenho a bênção do Senhor. Eu tenho a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Porque Jesus veio e conquistou tudo e ele diz, foi consumado. E eu recebo o poder da cruz. Eu recebo o poder remidor do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu futuro. Eu declaro que Ele está preparando coisas tremendas, porque o meu Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você